alegria essa primeira live. Muito obrigada a quem separou um tempinho especial para conhecer um pouco mais do universo da perfumaria. Acredito que tem algumas pessoas que estão nessa live que já me conhecem, as quais eu agradeço de todo o coração, e também algumas pessoas que não me conhecem. Quero dizer que eu me sinto muito honrada também por terem separado esse tempinho especial para conhecerem um pouco mais sobre a perfumaria, um pouco mais sobre a Le Sénéchal. Para quem não me conhece, eu sou a Thamis, perfumista da Le Sénéchal Perfumes, uma indústria fundada há 33 anos pelo meu saudoso pai, que desenvolve fragrâncias de perfumaria fina, linha cosmética, linha de aromatizadores. E essa é a primeira live de uma série super perfumada que nós estamos preparando para a gente difundir o conhecimento da perfumaria. Eu posso dizer que uma das minhas grandes alegrias é aprender, enfim, diversos conhecimentos, assuntos, e falar um pouquinho sobre o pouco que eu sei sobre perfumaria. É algo que me deixa muito feliz e muito honrada. Então, muito obrigada para quem está aí participando. Tá? Então, primeiro a gente vai começar a falar sobre o olfato. Bom, gente, o olfato, ele é o sentido do ser humano mais instintivo, mais primitivo e o mais importante. E por que eu digo que ele é o mais importante? O olfato é o único sentido que tem uma conexão direta com o sistema límbico do nosso cérebro. O sistema límbico do cérebro é a área do cérebro responsável pelas nossas emoções. Imagina que o cérebro ele é capaz de distinguir apenas 200 cores, mas é capaz também de distinguir mais de 10.000 cheiros. E toda vez que a gente sente um cheiro, automaticamente, sem filtro nenhum, em virtude dessa conexão direta com o sistema límbico, a gente automaticamente sente algo, lembra de algo. E por que a gente lembra de algo? Por causa da nossa memória olfativa, que eu chamo de repertório olfativo, e que cada pessoa tem o seu. Bom, então imagina que eu, Thamis, na minha infância eu tinha, enfim, uma chácara que eu passava o meu final de semana e tinha um campo lindo de lavanda. Então, agora que eu sinto a lavanda, e o que vem à minha mente? A minha infância. Parece que eu sou transportada no tempo, na minha infância, para essa chácara, enfim, que eu passava a minha infância. Já outra pessoa que tem tido uma outra experiência, uma avó que usava um perfume de lavanda, quando sentia lavanda, vai lembrar da avó. Então, o que é isso? É a nossa memória olfativa. O nosso cérebro, toda vez que sente um cheiro, ele vai associar a uma emoção. Ele associa a emoção e, como eu falo, ele guarda essa emoção lá numa gavetinha, e toda vez ao longo da vida que a gente novamente sentir aquele cheiro, automaticamente a gente vai sentir novamente aquela emoção. Então, eu sempre falo que o perfume ele é muito poderoso, os cheiros são muito poderosos, o olfato é muito poderoso, porque ele tem o poder de nos transportar no tempo e no espaço. Outra curiosidade, nós nos recordamos 100 vezes mais de algo que nós sentimos através dos cheiros do que qualquer outro sentido. Quando a gente fala de retenção a curto prazo, 35% das mensagens que nós retemos no nosso cérebro vem através do olfato e 15% do paladar. Os outros 50% são divididos nos outros 3 sentidos. Por que o olfato é tão importante? Imagina que se a gente somar os 35% de retenção a curto prazo do olfato, mais 15% do paladar, são 50%. E por que eu somo ao paladar? Imagina que para a gente sentir um gosto, né, através do paladar, é necessário também que eu esteja sentindo um cheiro, tá? O que acontece? 70% do gosto do que a gente come depende do nosso olfato. Então, imagina que 70%. Por isso que a gente soma a retenção a curto prazo, 35% do olfato e 15% do paladar.
Bom, com isso a gente já entende, né, o poder do olfato. Imagina que a gente, na comunicação diária, nós somos bombardeados por informações visuais e auditivas. O olfato ainda é um sentido muito pouco explorado. Vocês já devem ter percebido, né, que as marcas já perceberam, né, a importância do olfato e também já devem ter ouvido falar em marketing olfativo, né, que é quando as marcas desenvolvem suas identidades olfativas. Para quê? Para que a gente consiga fazer uma associação do cheiro com aquela marca. Uma associação positiva, uma associação emocional. Por isso que é tão importante, né, o olfato, e posso dizer que os brasileiros, nós brasileiros, somos apaixonados por tudo que tem cheiro. Então, primeiro recado aqui da live era falar um pouquinho sobre o olfato. Tem muito mais para falar, mas o que tem que ficar é a compreensão de que o olfato é sim o nosso sentido mais importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a composição de um perfume. Tamis, todo mundo me pergunta, qual que é a diferença de um perfume importado para um perfume nacional? Qual que é a diferença da composição de uma fragrância da marca X e da marca Y? Gente, eu sempre falo, não existe um grande segredo na formulação de um perfume, tá? Um perfume, basicamente, ele é composto de água, tá? Não a água da torneira, mas uma água deionizada, ou seja, uma água que passa por um processo de deionização para assegurar a ausência de partículas. Também tem álcool. Nossa, mas um perfume que tem álcool não é um perfume muito bom. Gente, o perfume tem que ter álcool, tá? O álcool, ele é o veículo condutor, tá? E também tem a essência. E aí a essência é um assunto que aí a gente pode falar muita coisa. O que acontece? A essência, tá? O absoluto, que é realmente, né, a fragrância, ela tem moléculas muito oleosas, muito grandes, muito gordas, que a nossa pele não consegue absorver. Então, qual que é o papel do álcool na formulação? Pegar essa molécula grande e gorda e fazer a nossa pele absorver. Então, é necessário sim que em um perfume tenha álcool, tá? Além da essência, do álcool e da água, também tem um agente bactericida, tá? Por isso que é uma Del-Colônia desodorante, é um perfume, depende da formulação, mas no nosso caso é Del-Colônia desodorante, desodorante pelo fato de ter também na formulação um agente bactericida. Quando a gente fala da essência, aqui sim é o que faz um perfume ou outro ter ou não ter qualidade, tá? A característica das matérias-primas também faz com que um perfume fixe mais ou fixe menos, tá? Então, a grande diferenciação está na essência, no óleo. Aí também tem um mito. Bom, esse óleo, para ser bom, ele tem que ser natural? Ele tem que ser essencial? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho da diferença do absoluto, da essência, de origem natural, essencial e sintética. Gente, imagina o consumo de perfume em todo mundo, né? Imagina só aqui no Brasil, vamos pegar só o nosso país, tá? Que é um consumo absurdo. Imagina se todos os perfumes que nós utilizássemos, tanto de perfumaria fina, aromatização de ambiente ou produtos sanitários, tivessem matéria-prima natural. Certamente a natureza não suportaria. Então, a perfumaria fina, ela tem na sua composição da essência do absoluto alta concentração de matéria-prima de origem sintética. O que é uma matéria-prima de origem sintética? É uma molécula, tá, que foi desenvolvida no laboratório, tá, sintetizada, ou seja, é um processo químico em que eu quero colocar uma essência que lembre o cheiro de rosa, tá? Então, em laboratório é sintetizado esse cheiro e criado uma molécula que tenha um cheiro próximo à rosa essencial. E também tem as matérias-primas de origem essencial, de origem natural. Essas matérias-primas de origem natural, elas são extraídas da natureza através de processos, pode ser destilação, arrasto a vapor, tem vários processos em que se vai tentar extrair o óleo essencial, o óleo absoluto. Só que quando a gente fala de qualidade, bom, o que é sintético não tem qualidade, o que é essencial tem qualidade, isso é um grande mito,
tá? Tem perfumes, 95, 100% de moléculas sintéticas, que são excelentes, além de que são moléculas altamente seguras, desenvolvidas em laboratório. Alguns de vocês já devem, né, conhecer um pouquinho mais de óleos essenciais e sabem que os óleos essenciais não podem ser utilizados na pele em alta concentração, eles podem até queimar. Então, as moléculas sintéticas são extremamente seguras. Não é aqui que mora a questão de ter qualidade ou não ter qualidade, tá? Mais uma curiosidade. Tanis, quantas matérias-primas existem? Gente, na paleta de um perfumista, existem mais de 3, 4 mil opções de matérias-primas diferentes que podem ser utilizadas na composição de uma fragrância, tá? E na formulação, ou seja, nesse blend, nessa fragrância, né? Essas matérias-primas misturadas que formam a fragrância, como eu disse, podem ter matérias-primas só sintéticas, só essenciais, ou blends que combinam as matérias-primas sintéticas com as matérias-primas naturais. Bom, entendido isso, o que acontece? Lembra que eu falei que toda vez que a gente sente um cheiro, automaticamente a gente lembra de algo, né? Existe uma associação cerebral, que a nossa memória olfativa nos traz, e toda vez que a gente sente algo no abstrato, nós perfumistas ou não perfumistas, automaticamente eu sinto, por exemplo, um cheiro de lavanda e eu vou falar, a lavanda, ela é mais atalcada, se for uma lavanda mais aromática, né, uma lavanda mais fresca. Então, toda vez que a gente avalia ou que a gente sente algo, para a gente trazer um pouco para o concreto, a gente pode falar, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Ou vai comprar um perfume em alguma loja, alguém fala, olha, essa fragrância, ela é quente, né? Aí tá falando da temperatura. Essa fragrância é quente, essa fragrância é fria, essa fragrância, ela tem uma nota alta, ela tem uma nota baixa, ela é volumosa, ela é tenaz, ela fixa. Se ela fosse uma cor, você não está sentindo... você não está sentindo essa fragrância vermelha, essa fragrância amarela. Então, toda vez que a gente vai analisar, perceber uma fragrância, é importante, e em todos os meus desenvolvimentos, eu sempre falo, fala o que vem à boca, não filtra, é muito importante. Para a gente conversar sobre perfumes, nós realmente precisamos colocar cor, forma, música, para depois entender qual a mensagem que aquela fragrância transmite. Isso é muito bacana, né? Esse projeto, né, eu não falei sobre isso, mas depois a gente vai falar, a Le Sénéchal esse ano formatou o sistema de franquia. E assim, o nosso maior propósito, né, com a rede de franquias é fazer com que o consumidor faça uma escolha da sua fragrância, da fragrância ou do perfume que ele vai vestir naquele dia de maneira consciente, ou seja, entendendo o que cada fragrância transmite como mensagem. Tá? Então, se eu vestir uma fragrância, por exemplo, o número 88 da Le Sénéchal, que é da família olfativa âmbar abaunilhada, eu vou dizer que eu estou vestindo uma fragrância quente, uma fragrância que tem cor vermelha, uma fragrância sensual. E nós da Le Sénéchal, através de uma plataforma, vamos disponibilizar um quiz para que você responda algumas perguntas e diga, olha, hoje, assim como a gente veste uma roupa ou algum acessório, hoje eu tenho um evento à noite, eu tenho uma festa, então esse 88 que eu falei que é quente, que parece vermelho, que é um pouco mais sensual, me veste muito bem. Assim como se eu for trabalhar, eu vou fazer uma entrevista de emprego, né, quero passar uma mensagem com maior credibilidade, não seria o 88, eu poderia falar, olha, acho que um 296, né, que é uma fragrância mais fresca, mais equilibrada, me veste melhor, ele me lembra linhas mais retas, me lembra um tailleur, um terno, passa maior confiança. Então, o que nós queremos com a Le Sénéchal, e essa live tem muito a ver com esse propósito, é difundir, disseminar esse conhecimento que ainda é muito adstrito a uma
classe social muito nichada, né? A gente quer difundir, trazer esse conhecimento para todos desse universo tão encantador que é a perfumaria. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre famílias olfativas. Acredito que você já deve ter ouvido falar. Quando você vai comprar um perfume ou pesquisar um perfume na internet, está lá, família olfativa. Aí você deve perguntar, que raios é isso? Bom, imagina que na paleta de um perfumista tem lá 3.000, 5.000 matérias-primas. Então, de que maneira nós conseguiríamos organizar as famílias olfativas para que a gente consiga fazer as composições das fragrâncias, dos perfumes? Nós, perfumistas, organizamos essas matérias-primas em grandes grupos que nós chamamos de grandes famílias. Tá? Então, existem diversas famílias. Cada casa de fragrância tem uma organização dessas famílias, tá? Não é uma regra geral, mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as principais famílias olfativas e o que de consenso comum essas famílias transmitem como mensagem. Vou começar falando sobre a família olfativa cítrica. Então, o que está na família olfativa cítrica? São as cascas das frutas. Então, o que seria uma família olfativa cítrica? Um limão siciliano, uma laranja, uma bergamota, uma tangerina, a mimosa. É uma família olfativa cítrica. Depois a gente vai falar sobre notas, mas já para você entender. A família olfativa cítrica tem moléculas, lembra que a gente falou sobre as moléculas? Sejam essenciais ou sintéticas, moléculas muito voláteis. O que são moléculas voláteis? São moléculas muito leves, muito frescas. Sabe quando você sente um perfume de limão que tenha limão siciliano na composição e rapidamente você sente o cheiro de limão siciliano? Ou se você aromatiza um ambiente com uma essência que contenha laranja, né? Essa essência automaticamente se dissipa, ela preenche aquele espaço. E isso acontece porque a laranja, o limão, a família cítrica tem notas muito voláteis, muito frescas, muito rápidas, mas de pequena fixação. Fixa muito pouco, né? Porque elas são muito leves. Então você sente muito rápido, mas não tem uma fixação. E depois a gente vai falar sobre o mito do fixador, tá? É importante entender as famílias para depois vocês entenderem se existe ou não um fixador, que todo mundo acredita que existe, né? Bom, a segunda família olfativa que eu vou falar para vocês é a família olfativa aromática. A família olfativa aromática é onde estão, né, o grupo de matérias-primas que são ervas, tá? É uma família olfativa bem fresca. Posso citar como exemplo a sálvia, o tomilho, o alecrim. Então ele traz um frescor na fragrância. Também são matérias-primas de alta e média volatilidade. Então, quando essas matérias-primas estão na composição do perfume, a gente também percebe elas rapidamente, mas também não são notas ou matérias-primas que tenham tanto poder de fixação. Agora a gente vai falar sobre a floral. Bom, a família olfativa floral é a família olfativa, uma das mais importantes da perfumaria. Nós falamos que são matérias-primas de corpo, e depois eu vou explicar sobre as notas. Aqui se agrupam as flores. Dentro dessa família existem as flores, que nós chamamos de flores transparentes, e existem as flores pesadas. Eu escuto muitas mulheres falarem para mim, Tamis, não me mostre perfume floral, porque eu não suporto perfume floral. Normalmente as mulheres ali, 30, 40 anos, falam isso. Por quê? Porque a gente tem o referencial, tem a memória, tem a associação de flores muito pesadas, aqueles perfumes muito famosos da década de 80, né? Que utilizavam flores muito pesadas, tá? Como a rosa, né? São flores que quando você sente, automaticamente elas te envolvem, né? Então tem muitas mulheres que não gostam, mas não é porque não gosta da família olfativa floral, não gosta das flores pesadas. E aí nós também temos as flores transparentes, que são as flores de pétalas mais brancas, mais leves, mais transparentes, que hoje estão presentes em quase 100% é exagero, mas 99% da perfumaria feminina se utiliza das flores, que trazem delicadeza, feminilidade, sofisticação a uma fragrância. Bom, a próxima é a herbal.
A família olfativa herbal, ela é a família olfativa das folhas. Então imagina as folhas verdes, imagina um cheirinho de folha amassada. É a família olfativa herbal. Também bastante fresca, bastante volátil, percebemos ela num primeiro momento e depois com o tempo a gente não percebe mais, tá? Elas trazem um bem-estar à fragrância. Eu falo que fragrâncias de spa, salão, né? Ou quando você quer vestir uma fragrância para se sentir bem, é uma família olfativa muito agradável. Aí nós temos a família olfativa frutal. A família olfativa frutal, ela, diferente das cascas da fruta, que é cítrica, a frutal, aqui a gente está falando do morango, nós estamos falando da cereja, né? Podem ser as frutas vermelhas ou frutas amarelas como pêssego, maracujá. A grande maioria das matérias-primas, quando você sente frutal numa fragrância, elas são sintéticas, porque você não tem como sintetizar, por exemplo, o cheiro de um morango, tá? Pelo excesso de líquido. Então, normalmente, são sintéticas, muito utilizadas também em balas, né, em produtos que estimulam o nosso paladar. E aqui eu quero só fazer uma observação da diferença entre um aroma e uma fragrância, tá? Quando a gente fala de aroma, nós estamos falando de essências específicas, tá, para culinária. Então, que vai na bala, que vai num produto que vai aromatizar algo da culinária, tá? E quando a gente fala sobre fragrância, a gente está falando do universo da perfumaria, tá? Então, tem aqui uma diferença. As frutas são, para mim, a cor da perfumaria, tá? Eu falo que é como se fosse a Carmen Miranda, tá? Onde tem fruta, tem alegria. São notas mais joviais, também notas de corpo, que tem aí uma fixação média. Hoje também vou falar das notas gourmands. As notas gourmands são notas também trazidas da culinária, mas são notas mais quentes, mais envolventes, mais sedutoras, que as brasileiras adoram. Então, notas de chocolate, notas de baunilha, notas de caramelo, notas de café, elas estimulam o nosso cérebro e fazem a gente ter desejo de consumo. E por último, tem muito mais famílias, mas para a gente não se alongar muito na parte das famílias hoje, vou falar um pouquinho sobre a família olfativa amadeirada. Bom, aí existe uma infinidade de madeiras, né? Cedro, o sândalo, o vetiver, que é uma raiz, mas a gente enquadra na família olfativa amadeirada. Tem uma série, tem madeiras mais secas, madeiras mais intensas, madeiras mais suaves. E a grande maioria dos perfumes masculinos também tem madeira na composição. Aí você me pergunta, Tamis, mas um perfume é uma coisa só? Não, as famílias podem se casar. E a classificação da família olfativa em uma fragrância depende do que a gente mais percebe assim, ao sentir um cheiro. Não é que um perfume floral só tenha flor, não. Mas quando a gente sente um cheiro, o que a gente mais percebe são as notas florais. Agora imagina que uma família olfativa é floral-frutal. O que a gente mais percebe são as flores e frutas. Mas podem ter matérias-primas também aromáticas, também amadeiradas, também gourmands. Bom, falando de volatilidade de matéria-prima, nós temos a pirâmide olfativa. O que é a pirâmide olfativa? Você já deve ter passado um perfume e ter percebido que quando a gente aplica um perfume na pele, nós temos uma primeira percepção. Apliquei um perfume, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenha criado um perfume que tenha limão siciliano, que tenha cereja e que tenha madeira de cachemir. Bom, quando eu aplicar esse perfume na pele e for sentir, a primeira percepção é a nota de saída, é a nota de cabeça, é a nota de topo. Nesta nota estão as famílias olfativas de menor volatilidade de molécula, ou seja, as cítricas que eu falei, as herbais, as frutais cítricas, estão todas nessa nota de saída. Notas marítimas, a família olfativa marítima que a gente não falou, são notas bem intensas, mas ao mesmo tempo voláteis. Nós sentimos muito na nota de saída e depois de um tempo, a hora que a fragrância seca, nós não percebemos mais. Depois vem as notas de coração, que são as notas, nós chamamos as notas do meio, tá? As notas de corpo, que ali está a família olfativa floral,
a família olfativa frutal, não cítricas. E nesta nota, nós sentimos e nós passamos a perceber essas matérias-primas após a fragrância secar. E por último, existem as notas de fundo. Ali estão as famílias olfativas amadeiradas, gourmands, especiadas, que são as moléculas mais voláteis. E aqui sim estão os verdadeiros fixadores da fragrância. Por quê? Quanto menos volátil, quanto mais pesado for a molécula, mais fixa. Por isso que quando você passa um perfume amadeirado, de boa qualidade, ele fixa mais do que um perfume fresco, cítrico, pela característica das matérias-primas. Então, essas são as impressões, são as notas que a gente queria, enfim, passar para vocês como uma pequena introdução sobre perfume, sobre perfumaria. Acredito que vocês tenham várias curiosidades, né? Esse universo da perfumaria, ele é encantador e muitas pessoas aplicam, amam perfume, mas não sabem tecnicamente, né? Por que eu prefiro tal fragrância? Por que será que eu gosto? O que essa fragrância tem a ver comigo? Será que ela realmente retrata a minha essência? Será que tá certo essa fragrância para mim? Ou por que o meu perfume fixa tão pouco? Como que eu faço para ele fixar mais? Então eu quero te convidar, eu acredito que já tenho aqui algumas perguntas, né, Renan? E eu quero dizer assim que com grande satisfação que a gente responde. Depois, o que a gente não conseguir responder aqui, mandem mensagem, perguntem, porque essa é só a primeira live de uma série, a gente está preparando tudo com muito carinho para que a gente possa se aproximar e falar mais disso que enche os nossos olhos e nosso coração, que são os perfumes. Então, queria saber, me conta aí, Renan, tem alguma pergunta que a gente possa responder? Tem muita gente mandando mensagem pelo WhatsApp, não sei como, mas conseguiram... Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Tem mensagem relacionada a pessoa, ela sempre usou um estilo floral a vida inteira, mas ela quer mudar. Tá. Como que ela pode fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que entender por que ela quer mudar. Tá? Ela pode estar querendo mudar e eu quero mudar o perfume que eu sempre uso porque eu não sinto mais esse perfume em mim, tá? Se ela não está sentindo mais esse perfume nela, esse fenômeno a gente chama de acomodação olfativa. Imagine que o nosso cérebro está o tempo todo querendo nos proteger. Então eu aplico um perfume a vida inteira ou durante muito tempo e o meu cérebro vai pensar assim, literalmente pensar assim: poxa, todo dia o mesmo cheiro, eu vou fazer com que essa pessoa não sinta mais esse cheiro. Então, o que acontece? Você que usa o perfume não sente mais ele na sua pele, mas todo mundo que convive com você sente. Então, se essa mudança é porque você não sente mais, a minha sugestão é troca para outro perfume, pode até ser da família olfativa floral, tá? Mas numa outra composição, para o teu cérebro descansar daquele primeiro cheiro e depois você pode voltar a utilizar e passar, enfim, aplicar aquele perfume que você gosta. E você vai sempre fazendo esse movimento, sempre tem que trocar. Então, se é uma questão de acomodação olfativa, essa seria a minha sugestão. Agora, se ela quer mudar, quer radicalizar, a gente tem que entender o que ela pretende, qual a intenção dela com essa fragrância. E isso que é muito gostoso, é isso que a Le Sénéchal quer trazer, né? O conhecimento por detrás das fragrâncias, áreas do cérebro que são estimuladas. E se ela quer mudar de floral, qual a mensagem nova que ela deseja transmitir, que com esse perfume, com essa fragrância, não faz mais sentido para ela. Aí eu precisaria entender um pouco mais sobre a pessoa para conseguir fazer a melhor indicação. A Priscila mandou uma pergunta no chat, perguntando sobre se as fixações têm grau. Tem. E olha, isso aqui é um assunto para uma live toda, questão de fixação. Mas eu vou ser bem breve, tá? Para um perfume fixar, primeiro ele tem que ter uma boa concentração de essência. Lembra que a gente falou que a essência absoluto compõe um perfume, né? E é o mais importante. Então ele pode aí ter uma concentração de 2, 3% até 50%. E isso faz sim com que ele fixe mais ou menos. Mas não só isso.
Imagina que essa base de essência, ela pode ser mais ou menos concentrada. Eu sempre falo isso, né? Alguns clientes falam, tá, mas qual é a concentração do perfume da Le Sénéchal? Porque a marca X tem a concentração tal. Eu sempre falo, como que a gente vai falar sobre percentual se eu não sei se a gente está falando da mesma concentração de base? Então, concentração de essência, essência de qualidade tem tudo a ver com fixação. Primeiro ponto, concentração, qualidade desse blend e as matérias-primas que compõem este blend, tá? Se são mais cítricas, vão fixar menos. Você pode ter uma essência de altíssima qualidade em altíssima concentração. Se ele só tiver matérias-primas voláteis, lembra que a gente falou das notas de saída, de cabeça? Se só tiver matérias-primas muito voláteis, vai fixar pouco, tá? Já se for um perfume com notas, com matérias-primas mais gourmands, especiadas, abaunilhadas, orientais, florais pesados, vai fixar mais pela própria característica do perfume. Vou fazer as últimas duas, tá? Para a gente já encerrar. Tem uma aqui do Henrique que fala sobre fracionamento de perfumes, né? Como que faz e tudo mais. E teve uma moça aqui, Amanda, que ela já foi esperta, e falou se por causa da live de hoje tem desconto na nossa loja online. Olha só, que legal. Então, vou falar um pouquinho sobre o fracionamento de perfumes da Le Sénéchal. Como eu disse, né, a Le Sénéchal é uma indústria que já está no mercado há 33 anos. E todas as vezes que me perguntam, Tamis, com tantos desafios no mercado brasileiro, né, num segmento de cosmético, perfumaria, onde a tributação é muito alta, como é que faz para uma indústria estar no mercado há tanto tempo? Eu acredito, a passagem desse tempo, o fato da gente estar aqui até hoje conversando com vocês, a qualidade dos produtos que são desenvolvidos pela Le Sénéchal, a paixão, o amor que a gente coloca também em cada fórmula, mas a inovação. A Le Sénéchal é uma empresa inovadora. Nós somos a maior marca de perfumes fracionados do Brasil, onde o lojista adquire perfumes em litro ou meio litro e faz o fracionamento em frascos de 15, 30, 60 e 120 ml no ato da compra para o consumidor final. Isso faz com que exista uma venda de experiência, o perfume é fracionado diretamente para aquele consumidor, ou seja, é uma experiência de compra super personalizada, é muito gostoso você ver fracionar. E do lado de cá, de quem está vendendo, também você comprar algo num volume maior, né, seja em litro ou meio litro, e fazer o fracionamento, tem um resultado, um markup bem acima da concorrência. Então, para colocar o sistema de fracionamento, nós temos a licença, tá? Para quem já tem loja, a gente tem o conceito Store in Store, onde você tem um corner especial da Le Sénéchal. A Le Sénéchal hoje no portfólio tem 92 fragrâncias e na licença Store in Store você pode ter até 40 fragrâncias da Le Sénéchal, tá? Com apenas 90 centímetros você consegue ter a Le Sénéchal dentro da sua loja. Ou nós também temos o sistema da franquia. Tem uma boutique lindíssima, como uma boutique francesa, cheia de novidades, com tudo que há de melhor na perfumaria mundial, tá? No conceito de boutique. E também temos o conceito petit, que é um quiosque. Então, são várias formas de você trabalhar com o fracionamento de perfumes. E perguntaram aí sobre algum desconto, né? Algo especial no nosso e-commerce. Renan, se você puder colocar pra gente o e-commerce, o linkzinho, é loja.lesénéchal.com.br. Quem não conhece os produtos da Le Sénéchal, acesse, por favor, o nosso e-commerce. A gente vai fazer, então, o que vocês acham? Vamos fazer um desconto para quem está assistindo a live? Pode ser, mas não por muito tempo. Me conta, Renan. A gente conversou aqui, Tá. o pessoal aqui da produção, e a gente vai escrever no chat o cupom de 10% de desconto. Tá, 10% de desconto. Oba! É só escrever introdução 10. Introdução 10. Então, quem colocar introdução 10, é isso? No cupom de desconto, 10%. Por quanto tempo, Renan? Vamos até domingo? Então, até domingo. Gente, até domingo. Quem quiser conhecer os produtos da Le Sénéchal, nós temos linha de perfumaria, mais 92 fragrâncias. Existe um pocketzinho
um quiz já na nossa loja de e-commerce. Responde o quiz olfativo, descubra qual é a fragrância que você deseja vestir em alguma ocasião. Nós da Le Sénéchal não acreditamos que só existe um perfume para você. Nós acreditamos que você tem que ter um repertório de perfumaria junto a você, para você, assim como quando você abre o guarda-roupa e fala, para essa ocasião, qual é a roupa que me veste bem para transmitir a mensagem que eu desejo, que você tenha esse mesmo hábito junto aos seus perfumes. Então, com essa promoção você pode conhecer os produtos da Le Sénéchal de alta perfumaria, que são muito diferenciados realmente. As nossas essências são essências de altíssima qualidade, tá? Desenvolvidas ao longo desses 33 anos. Temos aqui, ó, cosméticos perfumados, gente, luxuosíssimos, com essência de perfumaria fina em alta concentração. São 5 fragrâncias com mais de 10 produtos. Tem, olha aqui, deixa eu pegar. Nós temos o perfume sólido, gente. Tem muitos produtos maravilhosos, ó. Perfume sólido para você levar na bolsa, tá? Super perfumado, super concentrado. Tem óleo de banho, tem bruma, tem loção, tem manteiga iluminadora. Todos os nossos produtos são diferentes, gente, são especiais. Além de uma linha de aromatização com óleos essenciais, que é a linha Lab, tá? Num conceito fármaco, lindíssimo, com embalagens âmbar. E a linha Your Home Aromas Embody, que são 5 fragrâncias, bambu, alecrim, uma série de produtos para o corpo e para casa. Então, 10% de desconto em todos os produtos. Aqui também, ó, um lançamento, que é o blend de óleos essenciais. São óleos essenciais na formulação. Agora aqui eu tô com Vejo Flores em Você, tá? Que é uma linha assim que vai estimular a sensualidade, tem óleo essencial de gerânio. Então, vamos aí começar a entender sobre perfumaria e como os cheiros, tá? Sejam através da aromacologia, né, que é a ciência dos cheiros, ou da aromaterapia com os óleos essenciais, podem ajudar no nosso bem-estar físico e emocional. A gente colocou no chat um link para o pessoal poder ter acesso ao e-book da perfumaria. Olha que legal. E também as perguntas que fizeram hoje que a gente não respondeu, a gente vai guardá-las aqui para na próxima live responder. Tá, joia. Então o Renan tá me falando que toda essa introdução à perfumaria vai estar disponível através de um e-book para todo mundo que participou da live. A live também vai ficar gravada. Quem não pôde assistir agora, assista essa primeira, porque é importante entender a introdução para depois entender as próximas lives. Então, tem esse e-book, imprime o e-book e quem tiver dúvidas e quem teve dúvidas que a gente não respondeu, na próxima live a gente já vai separar todas as perguntas e a gente já começa respondendo a todas as dúvidas. Gente, eu quero agradecer de todo o coração você que separou esse tempinho especial para a gente falar um pouquinho mais sobre perfumaria. Para quem me conhece, para quem não me conhece. Então, conheçam a Le Sénéchal, faço esse convite, né? O nosso site é www.lesenechal.com.br, o e-commerce loja.lesenechal.com.br. Foi uma grande alegria para mim, muito obrigada.